Bem e em paz. Nessa nossa série a respeito dos 10 mandamentos, chegamos no último mandamento. O tempo passou rápido, fizemos um mandamento por semana. E o Senhor Deus nos estendeu a graça de chegarmos hoje ao 10º mandamento. Então eu quero, já que estamos finalizando aqui essa questão, esses comentários a respeito dos 10 mandamentos, quero agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram os vídeos, que compartilharam, que dividiram, as informações com outras pessoas e que de certa forma ou de toda forma apoiaram esse pequeno projeto de fazer os 10 mandamentos comentados, mandamento por mandamento, uma vez por semana. Então chegamos hoje ao 10º mandamento, que estará encerrando essa série de comentários. Se você quiser ter contato com os demais vídeos, você pode encontrá-los através do Facebook, na página Pastor Messias Bueno. Você acessa a página Pastor Messias Bueno, vai lá em todos os vídeos e os vídeos estarão lá relacionados em ordem decrescente. Estará lá a parte 10, a parte 9, a parte 8, cada parte dessa corresponde ao mandamento do seu número, tá? E você pode encontrar também no canal do YouTube. Você acessa Sementeira 1. Você escreve Sementeira e põe o dígito 1, sem dar espaço. No canal do YouTube você também terá acesso não só a essa série de vídeos a respeito dos 10 mandamentos, mas também a outros vídeos, tá bom? Chegamos hoje no 10º mandamento. Encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, leremos o verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este mandamento, esse 10º mandamento, ele trata de um pecado particular. Aquele pecado que é do foro íntimo, que ele não é visível. É algo que está no íntimo das pessoas, que é a cobiça. A cobiça que gera a ganância. A cobiça é irmã da ganância, E a cobiça é aquele pecado interno, particular, que vai dar origem a todos os outros pecados. Então os 10 mandamentos, eles começam com uma série de não ter outro Deus diante do Deus vivo, e termina com a ordem para nós, dentro de nós, não gerarmos a cobiça, não cobiçarmos o que não é nosso, o que pertence a outra pessoa, tá? Então esse pecado da cobiça, que é um pecado de foro íntimo, particular, ele nasce do descontentamento da pessoa, o descontentamento com aquilo que a pessoa tem, e ela deseja o que é do outro. É aquela brincadeira que falam, mas que tem um fundo verdadeiro, Aquelas pessoas que acham que a grama do vizinho é sempre mais verde. E ela nasce também da ingratidão. E além do descontentamento com o que tem, com a ingratidão, porque a pessoa ela acha que ela deveria ter mais. Ou se o outro tem, ela acha que ela deveria ter também daquela forma.
e também do desejo desordenado de obter o que é do outro. Então aquela pessoa que olha o que pertence ao outro, e ela então começa a ter aquele desejo desordenado, ela começa a desejar para ela aquilo que o outro tem. Então um mandamento, ele é bem claro, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Coisa alguma. E esse 10º mandamento, então, ele trabalha na questão interna do indivíduo, a mais íntima, que é a cobiça, onde nasce aí o desejo desordenado por obter o que não lhe é lícito, o que pertence ao outro, né? Então o objetivo desse 10º mandamento é o cuidado pessoal interior. O cuidado que nós devemos ter interiormente para não alimentarmos a cobiça. Às vezes os olhos veem algo que nos faz desejar, ou os ouvidos ouvem algo que nos faz desejar, ou a mente toma conhecimento de algo que nos faz desejar aquilo, mas aquilo pertence a outra pessoa, aquilo não pode ser nosso, né? Então o objetivo é o cuidado pessoal interior, para nós não alimentarmos esses desejos de termos aquilo que não é para nós, pertence a outra pessoa, né? A autorreflexão constante acerca disto, tá? A busca interna para eliminarmos essa cobiça. O cristão, de forma particular, ele tem que fazer sempre essa busca interna para eliminar os maus sentimentos, né? Os maus pensamentos. E também a pessoa, mesmo aquele que não seja cristão, ele deve também ter esse procedimento, para ele ir se aprimorando interiormente. Além disso, purificação e santificação legítimos. O objetivo deste mandamento é que tenhamos uma purificação e santificação legítimas, porque controlando essa questão da cobiça, ou sem cobiçarmos o que é do outro, nós podemos nos santificar e nos purificar sem ficar alimentando desejos ruins, né? Respeito ao próximo e respeito aos bens do próximo, e também manter a paz, tá? Para entendermos bem o perigo real da cobiça, nós vamos analisar na carta de Tiago. Eu convido você a abrir Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Veremos a partir do verso 12. Tiago, ele aborda essa questão, quando Tiago está ensinando sobre a origem do pecado. Isso aqui é até bom nós abordarmos, porque vivemos hoje dias em que as pessoas têm equívocos teológicos. E questões como, por exemplo, a origem do pecado. Alguns querem se eximir do pecado atribuindo ao diabo. Sempre que a pessoa erra, ela fala: o diabo fez isso, o diabo tentou, o diabo convenceu, o diabo forçou, ou coisas assim, mas isso não é bíblico. E outras pessoas atribuem esta iniquidade de forma blasfema, atribuem a Deus, o que é uma grande heresia, atribuir a Deus a origem do pecado, né? Mas Tiago, ele atribui a origem do pecado à cobiça do homem, ao próprio homem. Então eu convido você a acompanhar aqui
capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós vemos nesse texto aqui algumas coisas interessantes a respeito da cobiça, que o que se refere ao 10º mandamento, né? O cuidado que devemos ter para não quebrarmos o 10º mandamento, tá? Então vem aqui, ó, nós vemos que o homem, ele está exposto a provações e a tentações. A provação é um elemento externo que acontece na vida dele, né? Uma situação externa causa uma provação na vida dele, algo que ele não tem como evitar. A situação apenas aparece, simplesmente aparece. Isso pode ser uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, um problema conjugal, um problema com o sócio, uma adversidade qualquer da vida, uma situação que aconteça ali que ele não estava esperando, e tantas outras coisas, né? As provações, elas vêm de Deus. Deus prova o homem. Deus faz, Deus move situações favoráveis e negativas para controlar a história, né? O mal das adversidades, eles provêm de Deus também. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, né? Mas aqui diz que é bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, existe uma recompensa por parte de Deus àqueles que suportam a provação. Lembrando que a provação é um elemento externo que muitas vezes atinge o homem. Depois disso, ele fala sobre a tentação. A tentação não é um elemento externo, a tentação é um elemento interno. Tiago está explicando que ela nasce da própria cobiça da pessoa, né? Então ela procede da cobiça, ela não procede de Deus. E Tiago está explicando que Deus, ele não faz isso, ele não tenta a pessoa. Ele prova a pessoa e dá uma recompensa para aqueles que perseveram e que sejam aprovados em meio à provação. Mas com relação à tentação, é um elemento interno, não é Deus que tenta a pessoa, né? A palavra aqui é bem clara, nós não podemos querer refutar esta palavra de Deus ou negá-la, né? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém a cometer o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele também não tenta alguém a cometer o mal, né? E então essa cobiça, Tiago define a cobiça como a maternidade do pecado, a origem do pecado instalada no próprio homem, tá? Como seria isso? Isso aconteceu no Éden, né? Nós temos a vontade de Deus, que é superior, é boa, perfeita e agradável,
e a vontade da criatura, que ela é inferior. Quando a criatura abandona a vontade de Deus para querer que prevaleça a sua própria vontade, aí então estará havendo uma corrupção do bem na vontade da criatura. Então a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade da criatura ela é corrompida. Então quando o homem ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, acontece aí a corrupção do bem na vontade da criatura, e esse é o mal, que é gerado pela própria cobiça do homem. Então, nós vemos nesse texto que a tentação, ela vem da cobiça do homem, que é a corrupção da vontade, corrupção do bem na vontade, né? E a cobiça, então, uma vez alimentada, ela concebe e dá luz ao pecado, como diz o verso 15. E o pecado consumado gera a morte. Então nós vemos neste último mandamento que existe uma vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos, né? E o 10º mandamento, que fecha a sequência dos 10 mandamentos, aborda o perigo da vontade do homem, né? O perigo de haver a corrupção do bem quando a vontade do homem é colocada acima da vontade de Deus. Quando o homem decide não observar os 10 mandamentos, que é a vontade de Deus, porque ele está cobiçando algo e ele quer que aquela sua vontade prevaleça. É assim que surge o mal. Uma advertência para nós não nos tornarmos cobiçosos é que a cobiça, ela desvia os nossos olhos do que é nosso, que deve ser tratado, aproveitado, usado, agradecido por nós, trazer o contentamento porque temos aquilo. A cobiça, ela tira os nossos olhos disso que é nosso e direciona o nosso olhar para o que é do outro. Então nós paramos de nos contentar ou de sermos gratos com as coisas que temos, as pessoas que nos rodeiam, para começarmos a cobiçar as coisas dos outros ou pessoas que rodeiam os outros e tudo mais. Deixamos de ter aquele olhar cuidadoso com a nossa vida, aquele olhar grato com a nossa própria vida, para ficarmos cobiçando a vida do outro, né? Então, esse cobiçar não é apenas desejar, mas é desejar imoderadamente ou ilicitamente, né? O que não é nosso. Se você quiser abrir lá em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Olha que interessante. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é melhor aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que toma uma cidade. Esse domar o próprio espírito aqui é o propósito ideal da pessoa, o berço da intenção, a raiz da intenção. Quando nós controlamos a raiz ou as raízes das nossas intenções, nós temos uma vida mais pacata, porque nós não vamos cobiçar o que é ilícito ou cobiçar o que é dos outros, né? Vamos desejar, nós mesmos estaremos controlando isso, desejando apenas o que nos pertence e o que nos é lícito adquirir. Paulo nos dá um exemplo negativo do povo no deserto, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 6. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo negativo das pessoas
do povo de Deus na época de Moisés, quando eles atravessaram o deserto, erros que eles cometeram por cobiça, e que para que isso não nos aconteça também, as punições ou as consequências que eles sofreram, o apóstolo Paulo diz que nos serve de alerta, tá? Então aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num dia só, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Está se referindo às coisas que eles passaram no deserto, as coisas que eles fizeram e as consequências que vieram. Verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Veja que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que essas coisas sobrevieram a eles como exemplos para nós, das futuras gerações, do não cobiçarmos aquilo que não nos é direito, que não nos pertence. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mais uma vez, a palavra de Deus dizendo que a origem do mal, o que tenta o homem ao mal, é o próprio homem, né? Satanás, ele tenta, mas a cobiça, ela é humana. O que gera a corrupção do bem na vontade do homem é totalmente humano. É a origem do pecado, né? Vamos de novo. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então nós temos aqui nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo trazendo a memória e fazendo uma advertência como exemplo do que eles passaram no deserto, para que nós não cometamos o mesmo erro agora. Lembrando que o conceito de Deus continua o mesmo, né? Deus não muda e nele não há sombra de variação. Paulo nos dá também uma outra questão, mas eu vou deixar para terminar. Antes de finalizar, eu quero abordar duas questões bem sutis a respeito de quebrar o 10º mandamento, não cobiçarás. A primeira é a questão de apostas em jogo. As apostas em jogo, em que pese que algumas pessoas vão tratar isso como divertimento. Não, eu jogo, eu aposto para jogar por divertimento. Em que pese que a pessoa afirme isso. Ou em que pese aquela pessoa que tem o hábito constante de jogar em loterias e que diz que está fazendo aquilo porque as loterias revertem um fundo para uma ação social. Em que pese isso, nós vemos que o que existe por trás disso é cobiça. A aposta por dinheiro é cobiça de ganhar mais,
de encurtar o caminho para conquistar um lucro, um ganho. E este ganho será baseado no que os outros perdem. Então a aposta em dinheiro, ela tem suas origens também na cobiça. A pessoa, por exemplo, que diz que gosta de jogar porque a loteria ela beneficia ações sociais, ela pode pegar esse dinheiro do jogo e doar diretamente para aquela entidade que ela quer doar, né? Então, na verdade, a pessoa ela quer lutar com a probabilidade e adquirir um lucro grande, né? Isso pode até, inclusive, gerar um vício na vida da pessoa. Isso, se for tratado desta maneira, como eu estou expondo, de fato quebra o 10º mandamento, porque isso é gerado pela cobiça, né? E a palavra de Deus nos diz que nós temos um provedor. Nós não precisamos de apostas para obtermos algum lucro, para nos mantermos, para resolver a nossa vida, como muitas pessoas pensam, né? Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então é uma questão de fé. Nós não precisamos da sorte da loteria, mesmo porque Provérbios 16:33 diz que a sorte se lança no regaço, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Quem controla a nossa sorte é Deus. Então nós não precisamos fazer apostas em jogo de azar, onde algumas pessoas vão perder, e nós alimentarmos a cobiça de ganharmos exageradamente, um dinheiro exagerado. Isso é muito comum em, por exemplo, Mega Sena de final de ano, onde existe uma bolada grande aí, um prêmio, a promessa de um prêmio exuberante, né? O cristão, ele pode viver com simplicidade, crendo que ele tem um provedor, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, nós não ficaremos desamparados, nós não precisamos cobiçar um lucro tão extremado em jogos para garantir a nossa vida, pois a garantia da nossa vida e do nosso sustento é o próprio Deus. E a segunda questão sutil, bem delicada, e que quebra também o 10º mandamento, que eu quero comentar com os irmãos, é a teologia da prosperidade. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero deixar bem claro que eu não estou ofendendo nem combatendo a fé de alguém, e nem me dirigindo particularmente a uma ou outra pessoa, uma ou outra igreja, um líder ou outro líder. Eu quero abordar o fato. A teologia da prosperidade, ela atrai as pessoas pela cobiça. Porque a forma com que é pregada as ofertas é uma forma como barganha. É ensinado na teologia da prosperidade que se a pessoa ofertar, Deus vai dar muita prosperidade, muita riqueza para ela, ela não ficará doente, ela terá carros de último tipo, se tornará empresários e tal. Então, pessoas que já estão com a cobiça nesses bens, se tornarem grandes empresários, ficarem milionários, terem carros que dê aí para a pessoa aparentar aí uma certa posição social e tudo mais, essa pessoa já está com o pé na armadilha. A palavra de Deus diz que aquele que quer ficar rico, Paulo fala para Timóteo,
aquele que quer ficar rico cai em muitas armadilhas, né? E a teologia da prosperidade, ela tem seu atrativo na cobiça das pessoas. E nós vimos aqui pela Bíblia que a cobiça gera o pecado, né? A cobiça é a maternidade do pecado. Então, aquela ideia de eu ofertar em determinado lugar que ensina a teologia da prosperidade, porque Deus vai me tornar um vulto, alguém admirável, rico, bem-sucedido, empresário, milionário e coisas assim, nada mais é do que alimentar a cobiça da pessoa, né? Vamos ver aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, na palavra legítima de Deus, a bem-aventurança está mais em dar do que receber. Então, nós damos as nossas ofertas para vermos necessitados sendo socorridos, né? Para vermos o Evangelho sendo pregado, para que alguma coisa boa seja edificada, para alguma coisa útil para as pessoas seja edificado, para que as pessoas obtenham melhores condições, para que alguém receba um remédio, para que alguém receba um alimento. Essa é a motivação das nossas ofertas, e não a nossa riqueza ou prosperidade pessoal. Porque se a motivação de ofertar for baseada na nossa riqueza, na nossa vontade, no nosso desejo de riqueza e prosperidade pessoal, crescimento pessoal, isso nada mais é do que a cobiça sendo alimentada, e em nome de Deus, quebrando o 10º mandamento em nome de Deus. Então vemos que é uma distorção absurda. E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala dessa questão de ofertas, e eu quero analisar com você aqui, de forma rápida. 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora olha só, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a alegria é de contribuir, e não porque eu tenho uma necessidade interna de crescer financeiramente, e nem porque eu tenho uma tristeza por ser pobre. Então eu quero contribuir para que eu fique rico. Não é assim. Verso 8. Aqui está o propósito da oferta. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então o objetivo que Deus nos faz ter ampla suficiência é para nós superabundarmos em boas obras, e não para retermos, para nós termos uma escalada social, para nós enriquecermos e sermos prósperos. Não, é para nós, se nós superabundarmos, se nós tivermos ampla suficiência, é para nós superabundarmos na boa obra, no auxílio ao próximo, deixando casas de orações e casas onde o Evangelho é pregado, mantendo missionários,
comprando remédios, alimento, roupas para necessitados. E são diversas as situações dos necessitados. Quem está à frente de uma igreja sabe isso. Vai desde uma conta de luz até questões jurídicas, muitas vezes, em que as pessoas entram nessa roda do mundo aí, são oprimidos pelos fortes e estão passando necessidades na vida. Então, a teologia da prosperidade, ela é um equívoco e ela se fundamenta na cobiça da pessoa, na quebra do 10º mandamento. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Veja que multiplicará os frutos da vossa justiça. E não fazer de você um milionário inconsequente, acumulando riquezas, enquanto irmãos estão passando necessidade. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, qual faz que, por nosso intermédio, sejam atribuídas graças a Deus. Então, enriquecendo aquele que oferta, para que ele seja generoso, para que através disso haja graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para Ele e para todos. Para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, aquela questão de querer ofertar para enriquecer é cobiça. Nós devemos ofertar com a intenção de contribuir com a assistência aos outros, para que o Evangelho seja pregado, para que haja assistência espiritual, material, física, de remédios, comida, roupas e tudo mais. E para finalizarmos, o nosso 10º mandamento, não cobiçarás, e também a sequência, dos 10 vídeos, vamos ler Colossenses. Terminaremos com a leitura de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Deus, com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre,
porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa passagem, ela reflete bem o que é cumprir os 10 mandamentos. Que você tenha sido edificado e que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia durante esses comentários, esses 10 vídeos. Que Deus te abençoe. Graça e paz.